Muito bem, meus queridos irmãos, estamos de volta com a nossa análise de Romanos, capítulo 2. É o trecho compreendido pelos versos 12 a 16. Você que está chegando agora e que não sabe do que se trata, estamos analisando, estamos fazendo uma exposição do livro de Romanos aqui na TV Caminho Livre, tá bom? Vamos ler o verso 12. Assim todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, gentios. E todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei, judeus. Então Paulo aqui no verso 12 está deixando bem claro que Deus não faz distinção de pessoas. Tanto os judeus quanto os gentios estão na mesma condição, são pecadores. E porque o critério maior de Deus são as obras, todo mundo vai ser julgado pelas obras. E se todo mundo for julgado pelas obras, o que acontecerá? Todo mundo será o quê? Salvo ou condenado? Condenados. Paulo vai deixar bem clara essa questão da justificação não pelas obras, mas pela fé em todo o livro de Romanos. Ele não trata disso aqui agora. No capítulo 2, Paulo trata de chocar tanto os judeus quanto os gentios com a ideia e com o fato de que todos são pecadores. Nós somos pecadores. Quando Deus nos encontra, e aí é interessante eu ler um texto aqui de Paulo mesmo, em Romanos mesmo, capítulo 4. Quando Deus nos encontra, versículo 5, Romanos 4, 5. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Olha, quando Deus chega até nós, quando Deus nos encontra, Ele nos encontra na condição de ímpios, eu e você. Não importa quão bonzinhos nós tenhamos sido durante toda a nossa vida, mas quando Deus nos encontra, quando Deus vem até nós com uma mensagem do Evangelho, Ele nos pega, Ele nos encontra como ímpios, na condição de ímpios. E todo ímpio está condenado. Olha Romanos 5, verso 6. Romanos 5, verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo por quem Cristo morreu? Você que está me assistindo agora. Por quem foi que Cristo morreu? Morreu pelos justos? Morreu pelos santos? Morreu pelos perfeitos? Morreu pelos santarrões de plantão que existem nas igrejas por aí? E aí não é só uma questão de adventista. Em toda a igreja você encontra santarrões. Santarrão é aquele ou aquela que se comporta no meio dos irmãos como superior. Ele tem o poder de guardar leis, normas, ordenanças, ele tem o poder de obedecer a tudo. Ele vence tudo, ele não peca, ele não cai. É santarrão, sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que não há homem que não peque. Eclesiastes capítulo 7, verso 20. Primeira epístola de João, capítulo 1, versos 8 e 10. Você que diz que não tem pecado, você não está com a verdade e você faz de Deus mentiroso, é o que diz a palavra de Deus. Então assuma a sua condição, meu irmão, minha irmã. Assuma a sua condição. Você não vale nada. Eu não valho nada diante de Deus enquanto ímpio. Enquanto ímpios, nós não valemos nada, nós merecemos só condenação, só a morte. É por isso que a mensagem de Paulo no capítulo 2 é chocante, porque ele pega tanto judeus quanto gentios e coloca todo mundo dentro do mesmo balaio, dentro do mesmo saco. Do ponto de vista do pecado, somos todos da mesma laia. Não importa se eu sou adventista do sétimo dia, se eu sou assembleano, presbiteriano, batista, evangélico, da igreja cristã evangélica, se eu sou reformado arminiano, pelagiano, semi-pelagiano, se eu sou católico ou não, não importa, nada disso importa, irmão. Não importa, estamos todos, do ponto de vista humano, no mesmo nível, na mesma condição, somos ímpios. Quando Deus nos encontra como ímpios.
Enquanto você não colocar isso na sua mente, no seu coração, você não entenderá verdadeiramente o que é evangelho. Foi por isso que eu passei 26 longos anos dentro da igreja adventista e não entendi o que era evangelho, porque dentro da igreja adventista você não aprende o que é evangelho. A igreja adventista não ensina o que é evangelho. Por que não? Ela não conhece o evangelho, como é que ela vai ensinar aquilo que ela não conhece? Como é que ela vai ensinar aquilo que ela ignora? Né? E aí, olha, eu estou pouco me lixando para as críticas, para os vitupérios, para as mentiras, para as calúnias que eu recebo aqui. Se eu estivesse ligando para isso, eu não estaria aqui até hoje. Graças a Deus, tem 3 anos e meio de TV Caminho Livre. 3 anos e meio de TV Caminho Livre. Graças a Deus, Deus tem feito uma obra maravilhosa através da TV Caminho Livre. Não é porque eu sou bonzão, não é porque eu sou melhor do que ninguém, não é porque eu sou sabichão, não é porque eu sei mais, não é porque eu tenho título, não é porque eu tenho chancela nenhuma. É porque eu estou aqui simplesmente pregando a palavra de Deus nua e crua. Eu estou pregando o evangelho do Senhor Jesus. Eu estou pouco me lixando para esses que me criticam, para que falam mentiras a meu respeito, para esses que me vituperam, para esses que me caluniam. Estou pouco me lixando. Continue falando de mim até espumar o canto da boca. Pode continuar escrevendo bobagem, tantas bobagens que vocês escrevem aqui. Eu não estou nem aí para vocês. Jesus já me alertou. Jesus já me alertou. Olha, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Vocês serão odiados de todas as nações, vocês serão odiados. Quando vocês pregarem esse evangelho verdadeiro, disse Cristo em Mateus capítulo 10, vocês serão odiados. Entendeu? Olha, o filho será odiado pelo pai, o pai pelo filho, a filha pela mãe, a mãe pela filha, o irmão pela irmã, a irmã pelo irmão. E Jesus disse assim, os seus inimigos serão os da própria casa. Não me importa, eu não estou nem aí para quem me critica. Podem continuar me criticando à vontade, eu vou fazer aquilo que Deus me ordenou a fazer, que é pregar o seu santo evangelho. E Paulo, aqui no capítulo 2 de Romanos, trata de deixar clara uma coisa, olha, religiosos e não religiosos, vocês estão todos na mesma condição diante de Deus, porque o juízo de Deus será segundo as obras. O juízo de Deus não será segundo a graça e a misericórdia. Paulo está falando do dia do juízo, aqui no verso 5 do capítulo 2, no versículo 6. Ele está falando do dia do juízo, da ira de Deus, ira justa de Deus. Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. E nesse aspecto, nem judeu nem gentil é diferente. Nenhum é superior ao outro. Nenhum tem privilégios especiais em relação ao outro. É disso que Paulo trata no versículo 11. Deus não faz acepção de pessoas. Vai condenar todo mundo que acha que pode ser salvo guardando leis, normas, ordenanças. Guardando o quê? Obras. Verso 12 ele diz, olha, assim todos os que pecaram sem lei também sem lei perecerão, e todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei, judeus e gentios aqui inclusos. Verso 13, porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Eu vou ficar por aqui, só nesse verso, nesse vídeo aqui agora. Verso 13, porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. O adventista do sétimo dia é tão arrogante, tão prepotente, tão cheio de si, que ele cita este texto aqui. Este é um dos muitos textos que ele cita para os incautos, para as pessoas que não têm familiaridade com a palavra de Deus, no sentido de mostrar para ele o seguinte, está vendo aqui, olha, é só quem pratica a lei que vai ser justificado. Só ouvir a lei não basta. Tem que praticar a lei. Quem pratica a lei é que vai ser justificado. Adventista gosta de enfiar a goela abaixo dos irmãos. Esse texto aqui, também. Por que eles falam isso? Porque eles guardam o sábado. E aí eles invocam aquele princípio de Tiago 2,10. Se você guardar todos, guardar 9 e não guardar o sábado, você é culpado de todos, tá vendo, irmão? 10 menos 1 na conta de Deus não é 9, é 0. Sabe o que é pior de tudo? O imbecilóide aqui já repetiu isso muitas e muitas vezes nos estudos bíblicos, né? Que eu dava. Eu repetia isso como se isso fosse uma verdade, algo, sabe?
Nossa, que coisa maravilhosa. Isso é coisa de gente sábia, de mestre, né? Se esquecendo de um pequeno detalhe, quando Paulo cita isso aqui, se nós deixarmos de levar em consideração tudo que ele escreveu antes, se nós considerarmos só esse texto aqui, descontextualizando-o do seu contexto, tirando-o do seu contexto, parecerá que a igreja adventista tem razão. Parecerá que o argumento adventista tem fundamento. Olha, os que ouvem a lei não serão justificados, mas só os que praticam. Paulo, quando faz essa referência aqui, ele fazia uma referência primeiramente aos judeus que ouviam a lei, porque a lei era publicada, ela expressa de modo público, havia a hora do dia em que a lei era expressa publicamente. E o judeu mais simples não tinha as escrituras, não tinha condição de ter as escrituras. Quem tinha somente as escrituras? Escribas, sumos sacerdotes, né? Pessoas privilegiadas do ponto de vista financeiro que tinham acesso às escrituras, mas o judeu pobrezinho não tinha acesso às escrituras, ele tinha que ouvir, né? A lei sendo publicada todos os dias num determinado horário. A leitura da lei era pública. Então Paulo, quando fala isso aqui, ele tem isso em mente. Aí o adventista não, ele traz para si dizendo o seguinte, está vendo? Quem ouve só não vai ser justificado, não vai ser selado, não vai ser salvo. Agora nós não, nós seremos justificados, nós seremos selados, nós seremos salvos, porque nós guardamos o sábado. É como se Paulo estivesse falando disso aqui e não está. O que Paulo está tentando mostrar aqui, meus queridos irmãos, é o seguinte, eu vou ser rápido, que o meu tempo está acabando. Leiam comigo Romanos 10, Romanos aí mesmo, Romanos. Percebam como Romanos é um livro preciosíssimo, né? Romanos capítulo 10. Deixa eu ver qual é o texto aqui, porque esse texto me surgiu aqui na mente agora. Às vezes eu não consigo guardar um texto de cor e salteado. Deixa eu ver aqui. Romanos capítulo 10. Achei. Versículo 5. Leia comigo, Romanos 10, 5. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Olha só. Moisés descreve assim a justiça que procede não da graça de Deus, mas da lei. Ele diz aqui, aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Aquele que observar os seus preceitos, preceitos de quem? De Deus, por eles viverá. Paulo, o mesmo Paulo em Gálatas, diz a mesma coisa de modo diferente. Vamos abrir em Gálatas, capítulo 3, verso 12. Gálatas, capítulo 3, verso 12, diz assim, ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Está vendo como é a mesma coisa? O sentido é o mesmo? O que Paulo, repetindo Moisés, citando Moisés aqui, quer dizer? Ele está querendo dizer uma coisa muito simples aqui, ô adventista, presta atenção aqui, ó, presta atenção. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, você quer viver pela lei? Seu negócio é lei? Você acha que salvação você conseguirá guardando a lei, inclusive o sábado? É isso que você pensa? Então, olha, tem uma boa notícia para você e uma notícia má. A notícia boa é que você pode sim viver pela lei, se você guardar perfeitamente a lei. Você tem que guardar perfeitamente, não pode falhar nenhum pingo, nenhuma vírgula, nenhuma letra, nem um i, nem um tio. Como diz Mateus. Você tem que guardar perfeitamente. Está preparado para isso, irmão adventista? Essa é a boa notícia. A boa notícia é que você pode sim ser salvo, guardando a lei. Só que tem um detalhe. A partir do instante que você sabe disso, você tem que guardar, de agora em diante, perfeitamente a lei, não podendo transgredir nada. Nada. Não se esqueça que Adão e Eva foram condenados por comer um fruto de uma árvore que Deus proibiu eles comerem. E por conta de comerem um fruto, uma única vez, toda a raça fora condenada. Imagina você pecando todo dia, toda hora. Então presta atenção, se quer viver guardando a lei, a boa notícia é o seguinte, você pode ser salvo guardando a lei. Você pode ser salvo.
Se você guardar toda a lei perfeitamente. A má notícia que eu tenho para te dar é o seguinte: nem você e nem absolutamente ninguém consegue isso. A boa notícia é que você pode ser salvo guardando a lei perfeitamente, mas a má notícia é que você e nem ninguém consegue fazer isso. Durma com esse barulho, meu irmão, porque é isso que Paulo está querendo dizer aqui, deixar bem claro aqui com Romanos 2,13. Seu negócio é lei, o negócio de vocês é lei, inclusive sábado, presta atenção. Presta atenção. Guardem toda a lei, então. Não falhem. Não transgride nem um i, nem um tio, nem um pontinho, nada. Porque senão o negócio tá feio pro lado de vocês. Eu volto no próximo vídeo repercutindo os versículos seguintes, aqui de Romanos capítulo 2, versículo 14 em diante. Certo? Que Deus abençoe a você. Em nome de Jesus. Amém.